Então, essa é a aula de Física do Instituto Sinapse, na qual iremos trabalhar grandezas e unidades. Eu sou o professor Matheus Xavier, e essa vai ser uma aula completa, na qual aprenderemos de forma conceitual o que são grandezas físicas, suas respectivas unidades de medidas, quais são as unidades padrões e como manipulá-las de maneiras corretas. Então, vamos começar aqui com os conceitos básicos. O primeiro conceito é definir o que é grandeza física. Então, grandeza ou quantidade física são as propriedades mensuráveis de um corpo, fenômeno, evento ou substância. É necessário que essa propriedade possa ser expressa de forma quantitativa. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou que podemos medir. Então, de forma resumida, o que é grandeza física? É tudo aquilo que nós podemos medir. Então, de forma clara, para ficar certo, o que é grandeza é isso. É tudo aquilo que pode ser medido de forma quantitativa, que podemos definir como uma quantidade. Então, o que seria medir? Medir significa comparar quantitativamente uma grandeza física com outra grandeza de mesma natureza, ou com uma unidade através de uma escala pré-definida. Nas medições, as grandezas sempre devem vir acompanhadas de suas unidades. Então, continuando o nosso raciocínio, grandeza é aquilo que podemos medir. Então, o que seria medir? Medir é comparar. Continuando os conceitos básicos, vamos para a próxima definição que acabamos de introduzir, mas não explicamos ainda, que é unidade de medida. Unidade de medida é uma quantidade específica de determinada grandeza que serve de padrão para eventuais comparações. Então, continuando o nosso raciocínio lógico, grandezas é aquilo que podemos medir, medir é o ato de comparar uma grandeza com outra, e unidade é uma comparação padronizada para essas grandezas. Então, vamos aqui a alguns exemplos de grandezas. Lembrando que o que são grandezas? Grandezas é tudo aquilo que pode ser medido. Então, aqui coloquei alguns exemplos. A altura, o preço de um determinado produto, a temperatura, velocidade e campo elétrico. Repare que tudo isso são grandezas físicas, pois podem ser medidas através de instrumentos de medidas adequados. Contra-exemplos, eu coloquei aqui o amor, a fome e a saudade. Todos os sentimentos humanos entrariam nessa categoria. Repare que eles não são grandezas, pois não podemos medi-los de forma que podemos comparar com outras grandezas dessa mesma natureza. Tipo, nós não conseguimos definir quantitativamente a quantidade de fomas que estamos sentindo em um dia em outro. Por isso, não é uma grandeza. Então, aqui vamos separar as grandezas como escalares e vetoriais. Então, o que seriam grandezas escalares ou vetoriais? As grandezas escalares e vetoriais são tipos de grandezas físicas que dependem de diferentes informações para serem definidas. Então, o que vai diferenciar se uma grandeza é escalar ou vetorial vai ser justamente as informações que nós precisamos para defini-las. Então, vamos começar com as grandezas escalares. As grandezas escalares elas podem ser definidas sendo medidas unicamente com o valor numérico e a sua unidade de medida, que chamamos isso de módulo, magnitude ou intensidade. Então, a grandeza escalar ela é muito mais simples do que a vetorial, porque ela só precisa de um valor numérico acompanhado de sua unidade. A observação é que essas grandezas são mais comuns no cotidiano e mais fáceis de serem calculadas. Então, quando formos trabalhar com grandezas escalares, o nosso trabalho vai ser bem menor, pois elas são bem simples de serem manipuladas. Exemplos de grandezas escalares são tempo, massa, temperatura, energia e comprimento. Repare que essas grandezas elas são muito bem definidas apenas com o seu valor numérico acompanhado de sua unidade. E aqui, grandezas vetoriais. As grandezas são as grandezas que precisam de um módulo, direção e sentido. São representadas por vetores. Repare que, diferentemente das escalares, essa, além do módulo, ela precisa de uma direção e sentido para que sua informação seja completamente bem definida. Então, sendo assim, elas são definidas por esse elemento matemático chamado vetor. Observe que o seu cálculo ele é mais complexo, pois vamos ter que usar nossos conhecimentos de geometria. Exemplos de grandezas vetoriais são deslocamento, velocidade, aceleração, força e campo magnético. Repare que cada uma dessas grandezas, elas
não é bem definida apenas com uma magnitude, com uma intensidade. Precisamos de uma orientação, que é dada pela sua direção e o seu sentido. Vou pegar aqui o exemplo do deslocamento. Quando eu falo que eu me desloco a 2 metros, eu preciso dizer qual a direção desse deslocamento, pois a informação fica completa. Sendo assim, deslocamento é uma grandeza vetorial e não escalar. Então, eu acabei falando aqui de vetor em grandezas vetoriais, então vamos aqui definir de forma breve o que é vetor. Então, vetor é um elemento matemático que pode ser simbolizado por uma reta que possui intensidade, direção e sentido. Tome cuidado que o que está aqui colocado não é uma definição, pois vetor é um elemento matemático e a sua definição é algo muito mais complexo. Então, neste momento, não podemos defini-lo ainda. O que vamos fazer aqui é usar a sua interpretação geométrica, como aqui está colocado, que ele pode ser simbolizado por uma reta que possui intensidade, direção e sentido, que são todas as informações que as nossas grandezas vetoriais possuem. Então, o vetor, sim, é o elemento matemático correto para definir uma grandeza vetorial. Aqui na imagem a gente tem a simbologia de um vetor, nessa simbologia geométrica, né? Repare que aqui ele está como um segmento de reta que tem uma orientação. As grandezas vetoriais, elas vêm neste formato aí, ela vem com a flechinha em cima, indicando que essa grandeza é vetorial, ou seja, que além do módulo, ela possui uma direção e um sentido. Então, vamos falar aqui um pouco da história e importância das unidades de medidas. Ao longo do tempo, foi registrado o uso de diversas formas de medidas, utilizadas pelos povos antigos. Os egípcios, por exemplo, utilizavam o palmo, o cubito, há 4.000 anos. Porém, nos diferentes territórios e países, os meios e as medidas usadas no dia a dia eram diferentes, assim dificultando o comércio. Com o passar do tempo e a evidência da necessidade de facilitar o comércio entre as pessoas e as nações, foi em 1960, depois de inúmeras convenções internacionais com representantes de diversos países, o Sistema Internacional de Unidades. Então, aqui tem um contextozinho histórico só para a gente entender qual a importância das unidades de medidas. Então, a gente repara aqui que as unidades de medidas sempre foram algo de suma importância em todas as civilizações humanas. Então, o homem ele sempre precisou definir bem as unidades de medida, tanto no comércio, como nas construções e tudo que envolve a vida do cotidiano humano. Pois precisamos definir com clareza as quantidades para assim poder manipulá-las. Então, falamos aí do Sistema Internacional de Unidades e agora vamos conhecer um pouquinho sobre ele. Então, como foi iniciado anteriormente, o Sistema Internacional de Unidades foi criado em 1960, na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas. O Sistema Internacional de Unidades é de sigla SI, que vem da expressão em francês. É uma forma moderna do sistema métrico e é um sistema de unidades de medidas concebido em torno de 7 unidades básicas, tendo todas as demais unidades derivadas dessas 7 unidades básicas. É o sistema de medida mais usado no mundo, tanto no comércio como na ciência. O SI é um conjunto sistematizado e padronizado de definições para unidades de medidas, com o objetivo de uniformizar e facilitar as medições e as relações internacionais e as transações comerciais. Então, tudo aquilo que foi dito anteriormente, no contexto histórico, de todas as necessidades que a humanidade sempre precisou, que teve, se tratando de unidades, então o Sistema Internacional é uma entidade que veio para isso, para padronizar e sistematizar o sistema de unidades, para assim facilitar as relações humanas, tanto no comércio como na ciência. Então, vamos conhecer quais são essas unidades básicas do SI. As 7 unidades básicas do SI estão aqui representadas nessa tabela. O metro, que tem um símbolo, o M minúsculo, que é uma grandeza, que é uma unidade da grandeza comprimento. O segundo, de símbolo S minúsculo, é a unidade da grandeza tempo. O quilograma, de símbolo kg, é a unidade da grandeza massa. O Kelvin, de simbologia K maiúsculo, é a unidade da grandeza temperatura. Ampere,
de corrente elétrica, candela de intensidade luminosa e mol de quantidade de substância. Então, essas são as 7 unidades básicas do SI, ou seja, todas as demais unidades que temos no universo podem ser escritas através dessas 7 unidades básicas. Aqui tem a imagem com a simbologia das 7 unidades básicas. Então vamos agora para as unidades derivadas, ou seja, são todas aquelas outras unidades que fazem parte do SI, porém podem ser escritas em função das unidades básicas. Então aqui na tabela nós temos todas elas. O ângulo plano, que é definido pelo radiano, ângulo sólido, que é o esfero radiano, atividade catalítica é o catal, atividade radioativa é o becquerel, capacitância é o farad, carga elétrica coulomb, condutância siemens, dose absorvida Gray, dose equivalente Sievert, energia Joule, fluxo luminoso Lumen, fluxo magnético Weber, força Newton, frequência Hertz, indutância Henry, intensidade do campo magnético Tesla, luminosidade Lux, potência Watt, pressão Pascal, resistência elétrica Ohm, temperatura em Celsius é o grau Celsius e tensão elétrica é Volt. Aqui na tabela, aliás, na coluna de dimensão analítica, nós temos as mesmas grandezas que eu acabei de falar aqui, que fazem parte do SI, só porque repare que elas estão todas definidas em função das 7 grandezas básicas que acabamos de ver. Conversão de unidades. Então aqui a gente tem uma tabelinha que vai nos ajudar a transformar unidades de comprimento. Porém, essa tabela ela é um pouco mais geral. Ela vai servir para trabalharmos qualquer grandeza que esteja elevado à primeira potência, ou seja, elevado a 1. Aqui na referência, no meio da tabela, temos a unidade metro, que está como nossa unidade padrão. Por isso, aqui temos unidades de comprimento. Porém, poderíamos fazer isso para qualquer outra grandeza que estivesse elevado a uma potência de primeira ordem. Por exemplo, eu poderia criar uma tabela para unidade de volume. Para isso, no lugar do metro, eu colocaria litro. Também poderia fazer isso para a massa. No lugar do metro, colocaria grama. E assim por diante. Então, no centro da nossa tabela, nós temos a nossa unidade referência. No caso aqui de comprimento, eu tenho o metro. À esquerda, eu tenho os valores que são os múltiplos do metro. E à direita, eu tenho os submúltiplos. Então, como funciona essa tabelinha aqui? Então, partindo da nossa referência, que é o valor que está no meio, para cada valor que está à sua esquerda, eu divido por 10. E cada valor que está... Aliás, deixa eu me confundir. Então, como funciona essa tabela? Pegamos o valor central, que é a nossa referência. Aqui no caso de comprimento eu tenho 1 metro. Então, se eu quiser transformar de um valor menor para o maior, seguindo o sentido da setinha que aponta para a esquerda, o que temos? Temos que precisamos dividir cada casa decimal por 10. Já no caso de partir de uma grandeza maior para uma menor, vamos seguir a seta que aponta para a direita. Nesse caso, nós vamos multiplicar cada casa decimal por 10. Fazendo um exemplo aqui bem simples e olhando para essa tabela, para transformar de metro para centímetro, então vamos seguir a seta em azul, que aponta para a direita. Então, vou precisar pegar o valor em metro e multiplicar por 2 casas decimais, que significa 100. Vamos a alguns exemplos de conversão de unidades. Então, aqui novamente nós temos a tabelinha para nos basearmos e aqui temos alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo indica o seguinte: 32 metros transformados em quilômetros. Então, vamos sair de metro para quilômetro. Vamos seguir a seta, então, vermelha, que aponta para a esquerda. Vamos sair de um valor menor para o maior. Sendo assim, vamos ter que multiplicar cada casa decimal por 10. A distância de metro para quilômetro são 3 casas decimais. Sendo assim, vou precisar dividir por 1000. Então, como fica a conversão? Então, fica 32 dividido por 1000 quilômetros. Repare que aqui, quando eu coloco esse fator de conversão, que é esse valor que vai multiplicar ou dividir, eu acabei já convertendo. Então, já coloco a unidade correta. Sendo assim,
fazer aquela... Sendo assim, andamos as escalas decimais com a vírgula e chegamos ao resultado de 0,32 km. Segundo exemplo, iremos transformar 0,41 milímetros em metros. Para isso, vamos sair de uma grandeza menor para uma maior. Então, o que faremos? Escrevemos o número que temos, 0,41, e multiplicamos por 1000, pois a distância de milímetro para metro são 3 escalas decimais. Sendo assim, 0,41 vezes 1000 é 410 metros. E assim como os demais exemplos que aí estão. Agora vamos fazer a conversão de unidades de superfície. Repare que a diferença dessa tabela para a que tínhamos anteriormente é que aqui estamos trabalhando com grandezas quadráticas. Repare que está todo mundo elevado ao quadrado. Isso significa que a distância de cada casa decimal dessa tabela são 2 casas decimais, ou seja, a distância de cada uma não é mais 10, é um fator de 100, mas segue as mesmas regras. Quando eu saio de um valor, aliás, de uma grandeza menor para uma maior, eu preciso dividir seguindo a seta vermelha. Se eu saio de um valor maior para o menor, eu sigo a seta azul que aponta para a direita. Então, eu preciso multiplicar. Então, fazendo alguns exemplos de conversão de unidade, temos tais exemplos. Então, vamos fazer o primeiro aqui. 12 metros quadrados em centímetros quadrados. Então, introduzo o 12 na minha equação e verifico o sentido, se preciso multiplicar ou dividir. Eu vou sair de um valor maior para um menor. Seguindo a seta, ela indica que eu preciso multiplicar. Sendo assim, a distância de metro para centímetros são 2 casas decimais. Porém, como essa tabela é quadrática, então esse valor é dobrado. Sendo assim, temos que multiplicar por 4 casas decimais. Então, fica 12 vezes 10.000 centímetros quadrados. Fazendo as contas, temos 120.000 centímetros quadrados. E assim como os demais exemplos que aqui estão no slide. E por fim, vamos fazer uma conversão de unidades de volume. Reparem que, seguindo a sequência das demais tabelas, aqui temos grandezas cúbicas. Então, o raciocínio vai continuar sendo o mesmo. A nossa unidade de referência aqui é o metro, mas todos os seus múltiplos e submúltiplos também estão elevados a 3. Sendo assim, a distância entre cada unidade são 3 casas decimais. Se na minha tabela tivessem grandezas de quarta ordem, seria a distância entre cada unidade seriam 4 casas decimais e assim por diante. Então a gente segue o mesmo esquema. Fazendo alguns exemplos aqui, então temos, vou fazer aqui o primeiro, 340 centímetros cúbicos em decímetros cúbicos. Então o que temos? Então a distância de centímetros para decímetros cúbicos é uma ordem de unidade. Como a distância entre cada uma dessas ordens é 3, então precisamos dividir por 1000. Então fica 140 dividido por 1000, que dá 0,34 decímetros cúbicos. Fazendo o segundo exemplo, 5 metros cúbicos em centímetros cúbicos. Olhando na tabela, vejo que a distância são 2 unidades representadas nesta tabela. Como a distância entre cada unidade é 3, então precisamos multiplicar o valor 5, que é o valor numérico, por 1000. Sendo assim, temos 5 milhões de centímetros cúbicos. Aqui vamos falar um pouco sobre notação científica. Então, o que é notação científica? Notação científica é uma forma de escrever números que acomodam valores demasiadamente grandes ou pequenos para serem escritos de forma mais conveniente de serem expressos, que facilite sua manipulação. O uso desta notação é baseado em potências de 10. Resumindo, o que significa notação científica? É uma forma mais conveniente de expressarmos valores que são muito grandes ou muito pequenos. Aqueles valores que possuem muitos zeros. Então, fica um pouco chato trabalhar com eles na sua forma absoluta. Então, foi desenvolvida essa notação que facilita o cálculo. E ele é baseado em expressar esses valores que são muito grandes ou muito pequenos em formas de potência de 10. Então, este é o modelo da notação científica. M vezes 10 elevado a E.
O número m é denominado mantisa e é ordem de grandeza. A mantisa em módulo, ou seja, o seu valor positivo ou negativo, deve ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, é uma forma padronizada de facilitar a escrita desse número. Nós escrevemos esse número chamado mantisa como o valor numérico significativo em uma forma em que ele fique entre 1 e 10. E a ordem de grandeza é a forma expoente, que é o número que varia de acordo com o valor absoluto. Vamos ver em alguns exemplos como fica escrever esses valores que são muito grandes ou muito pequenos na forma de notação científica. Então, exemplo de notação científica. Aqui temos, no primeiro caso, o número 600 mil. Então, para escrever na notação científica, eu pego o valor significativo, no caso 6, então ele vai ser minha mantisa. Repare que 6 é um valor que está entre 1 e 10. E essa quantidade de zeros, que aí está representada no número, eu vou escrever da forma de potência de 10, como manda o modelo da notação científica. Como a nossa vírgula, para a minha mantisa ser 6, vai andar 5 casas decimais, significa que eu tenho 6 vezes 10 elevado a 5, pois o 10 elevado a 5 representa que o 6 está multiplicado por 5 casas decimais. Em seguida, temos este número absurdamente grande, que se contarmos essa quantidade de zeros, vamos perceber que ele está blocado, assim por dizer, em 11 conjuntos de 3 zeros. Então, 11 vezes 3 dá 33. Dessa forma, significa que este valor 7 está multiplicado por 33 casas decimais. Colocando na nossa forma de notação científica, temos o resultado que aí está expresso. 7 vezes 10 elevado a 33. No terceiro exemplo, eu tenho 0,0004. Então, para acomodar este valor de forma mais conveniente, também escrevemos ele em notação científica. Para eu ter uma mantisa igual a 4, eu reparo que a minha vírgula vai ter que andar 4 casas decimais. Só que, diferente dos primeiros casos, aqui ela vai andar para a direita, ou seja, o meu valor irá aumentar, a minha mantisa irá aumentar. Então, como fica a ordem de grandeza? Então, essa aqui é uma forma de compensação. Se o meu valor absoluto na minha mantisa aumentar, ao deslocar as vírgulas, eu diminuo na potência. Se eu diminuir o valor na mantisa, eu aumento na potência. É uma forma de compensação. E diminui e aumenta quanto? Na mesma proporção. Como eu precisei, fazendo a vírgula andar 4 casas para a direita, eu aumentei o meu número de 0,0004 para 4, então eu vou ter que diminuir essa quantidade na ordem de grandeza. Então, vão ser menos 4 casas decimais. Por isso, fica no formato que aí está. E no último exemplo, temos este valor que é extremamente pequeno. Então, o valor significativo que eu tenho ali no final é 86. Só que 86 é um valor maior do que 10. Para enquadrá-lo no formato da nossa mantisa, precisamos deixar ele entre 1 e 10. Sendo assim, o seu valor de mantisa será 8,6. Para este valor ficar nesse formato de 8,6, a minha vírgula terá que andar para a direita 18 casas. Sendo assim, farei essa compensação na ordem de grandeza, gerando tal resultado, 8,6 vezes 10 elevado a menos 18. Agora iremos falar de um outro método de conversão, que são através dos próprios prefixos do sistema internacional. Essa é uma tabela de valores que são comumente usados no cotidiano, que servem para facilitar muito a escrita das grandezas. São representações simbólicas de notações científicas que nos ajudam a converter de maneira direta. Então, aqui está a tabela de prefixos do SI. Na coluna da esquerda temos seus símbolos, na coluna do meio temos seus respectivos nomes, e na coluna que está mais à direita temos o seu fator em potência de 10. Então, aqui do valor mais alto para o menor, temos o giga, que é 10 elevado a 9, temos mega, que é 10 elevado a 6, quilo, 10 elevado a 3, hecto, 10 elevado a 2, deca, 10 elevado a 1, o deci, 10 elevado a menos 1, o cent,
10 elevado a menos 2, o milli 10 elevado a menos 3, o micro 10 a menos 6 e o nano 10 a menos 9. Então aqui está a tabela de prefixos do SI. Lógico que existem muito mais outros prefixos, só que eu coloquei aqui somente esses, pois eles são os mais usados. Então vão ser os que mais usaremos nos nossos estudos de física, química e ciências em geral. Então, alguns exemplos de como transformar unidades simplesmente usando os prefixos. Então, o que faremos? Assim que vemos a unidade, já identificaremos o prefixo, o seu respectivo fator de conversão e depois só ajustaremos o nosso valor em notação científica para ficar no formato do modelo e assim facilitar a manipulação dessa grandeza. Então, no primeiro caso, eu tenho o quê? Temos 350 ml. Identificamos o prefixozinho do M minúsculo, que é o milli. O milli vale 10 a menos 3. Sendo assim, temos 350 vezes 10 a menos 3 e aqui a unidade de referência, que é o litro. Ajustando na notação convencional de notação científica, verificamos que esse 350 precisa ser escrito como 3,5 para ficar entre 1 e 10. Assim, manter o padrão da mantisa. Dessa forma, a nossa vírgula terá que andar 2 casas para a esquerda, ou seja, o valor vai ser diminuído em 2 casas decimais. Sendo assim, para compensar na potência de 10, ele deve ser acrescido 2 casas decimais, ou seja, iremos somar 1 mais 2 na nossa ordem de grandeza menos 3. Então, ficamos com o quê? 3,5 vezes 10, anteriormente tínhamos menos 3, vamos somar mais 2. Menos 3 mais 2 fica menos 1, como está no slide. E a unidade já está corretamente convertida para litro. O próximo caso são 40 kN. Verificamos a presença do prefixo quilo. Quilo é 10 elevado a 3. Sendo assim, temos 40 vezes 10 elevado a 3 Newton. Ajustando a notação científica, ficamos com 4,0 vezes 10 elevado a 4 newtons. Pois o nosso valor 40 foi reduzido a uma casa decimal para 4 e assim precisamos compensar na potência de 10, ou seja, precisamos somar mais 1 ali na nossa potência de 10. Como anteriormente tínhamos 3, somado com 1 fica 4. No terceiro exemplo temos 700 nanômetros. Então, verificamos a presença do prefixo nano, que significa 10 a menos 9. Assim, temos 700 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Ajustando em notação científica, ficamos com 7,0 vezes 10 elevado a menos 7 metros. No quarto exemplo, temos 0,3 microfarads. Aqui, verificamos a presença do prefixo micro, que equivale a 10 elevado a menos 6, como está aí no slide. Então, 0,3 vezes 10 elevado a menos 6 farads, e agora, ajustando para a forma convencional da notação científica, temos 3,0 vezes 10 elevado a menos 3 farads. E por fim, temos aqui um exemplo que está elevado ao cubo. É bom que a gente verifique um exemplo também quando a minha grandeza está em forma quadrática, cúbica ou em outra potência. Então, aqui temos 160 decímetros. Aqui verificamos a presença do prefixo dec, que é 10 a menos 1. Porém, tome cuidado, ele está elevado ao cubo. Então, toda a unidade está elevada ao cubo. Sendo assim, coloco entre parênteses a minha conversão do prefixo, porém, fora do parênteses tem uma potência de 3, pois ele está elevado ao cubo. Sendo assim, usando as nossas propriedades de potenciação, quando eu tenho dois valores que se multiplicam e eu tenho uma potência externa, essa potência se distribui para cada um dos valores. Então, sendo assim, tenho 160, pois o 160 não está elevado ao cubo. Agora, o 10 a menos 3 sim está elevado ao cubo e o metro também está elevado ao cubo. Sendo assim, distribuindo aquela potência de 3 para o 10 a menos 1 e para o metro, fico com 160 vezes 10 a menos 3 vezes metro cúbico. Ajustando em notação científica, fico com 1,6 vezes 10 a menos 1 metros cúbicos. Agora vamos falar de um dos métodos mais utilizados
pelos alunos em conversão de unidades, que é a regra de 3. Então, o que seria a regra de 3? A regra de 3 é uma forma de se descobrir a relação entre uma quantidade conhecida e outra desconhecida, utilizando uma outra relação conhecida entre esses dois valores destas mesmas grandezas. Ou seja, por que regra de 3? Porque iremos utilizar 3 valores. Desses 3, tem uma incógnita que vai ser a que queremos descobrir. Então a relação é a seguinte: eu vou ter uma grandeza de uma determinada unidade com outra que eu quero descobrir. Então eu vou usar uma relação conhecida dessas duas grandezas que eu estou trabalhando para assim descobrir a quarta grandeza. Exemplo de regra de 3. Então a ideia aqui é saber qual o valor em radianos de 30 graus. Então aqui eu represento por esta relação. 30 está para x, assim como 180 graus está para π radianos. Essa segunda relação é a nossa relação conhecida. Sabemos que 180 graus equivale a uma quantidade de radianos igual a π. Então, queremos descobrir qual o valor em radianos de 30 graus. Fazendo as contas, temos a seguinte manipulação. Então, colocamos isso numa forma proporcional, ou seja, a primeira coluna do nosso enunciado vai ser igual à segunda coluna. Então, temos que 30 graus dividido por 180 equivale a x dividido por π radianos. Então, na primeira parte, conseguimos cancelar a unidade que não nos interessa, que é grau Celsius. Pois o 30 está dividido pelo 180 e nessa forma a gente vai cancelar grau Celsius com grau Celsius. Então ficamos com 30 sobre 180 igual a x sobre π radianos. Passando os denominadores para o outro lado multiplicando, ficamos com 30 vezes π radiano vezes 180x. Fazendo as contas, temos que 30 sobre 180 vezes π, temos que 30 sobre 180 vezes π é igual a x. Simplificando a fração, temos que x é igual a π sobre 6 radianos. Então aqui vamos falar de um outro método, método de conversão em cadeia. É também conhecido como regra de 3 composta. Consiste em converter qualquer unidade através de multiplicações de fatores iguais a 1, que indiquem uma relação de igualdade conhecida entre duas grandezas. Então, o método de conversão de unidades, que também é uma forma de regra de 3, porém é uma regra de 3 composta, que ele serve para que podemos fazer inúmeras conversões de unidades de forma simples, objetiva e até mesmo mais elegante. Então, este aqui é o ponto auge dessa aula. Então, quero convencer vocês a utilizarem esse método mais vezes, a não ser que possamos conseguir fazer uma conversão direta através de prefixos. Sua vantagem é poder fazer inúmeras transformações de unidades de forma simples e rápida. Então, vamos para um exemplo de conversão em cadeia. Aqui eu vou fazer um caso clássico, que é descobrir o valor de 1 km por hora em metros por segundo. Só que aqui faremos este cálculo de forma indireta. Lógico que já conhecemos que aqui tem aquele fator de conversão igual a 3,6. Para um lado multiplica, para o outro lado divide. Mas vamos deduzir da onde vem aquele 3,6 nesse exemplo. E assim demonstrar como funciona o método de conversão em cadeia. Então, no início do meu problema, eu tenho 1 km por hora e quero transformar isso em metros por segundo. Então, iremos igualar essa quantidade de 1 km por hora em fatores conhecidos. Ali embaixo, anotei as relações conhecidas que aqui irei utilizar. A primeira delas é a relação de metro com quilômetro. Sabemos que 1 km equivale a 1000 metros. Assim, iremos multiplicar a nossa grandeza inicial por este fator de conversão. Fique atento que aqui precisamos observar onde iremos colocar cada uma dessas unidades. Se eu coloco no numerador ou no denominador. Como
no início do meu problema, eu tenho 1 km multiplicando, eu preciso de 1 km dividindo, assim, para poder cancelar a grandeza. Então, temos que colocar quilômetro embaixo para cancelar aquele quilômetro que multiplica. Certo? Então, como introduzimos o nosso valor de conversão? Para introduzir, a ideia é o seguinte: precisamos cancelar este quilômetro que aqui está com outro quilômetro do fator de conversão. Como este quilômetro está multiplicando, precisarei colocar o outro quilômetro dividindo, para que possa cancelar este quilômetro com esse outro. Passando adiante, agora temos quais unidades? Hora e metro. A unidade, neste momento, é metro por hora. Porém, não quero trabalhar com hora, e sim com segundo. Para isso, iremos converter hora para minuto, admitindo que não sabemos converter de forma direta hora em segundo. Então, o fator de conversão é que 1 hora equivale a 60 minutos. Como essa hora aqui está dividindo, preciso colocar a hora multiplicando para cancelar aqui no meu segundo fator de conversão. Já que 1 hora equivale a 60 minutos, então esse fator aqui equivale a 1, ou seja, não vai mudar nada na minha quantidade inicial. Então, vou cancelar essa hora com essa outra que está aqui. Passando adiante, agora tenho metro por minuto. Porém, não quero trabalhar com minuto, e sim com segundo. Então, usarei minha terceira relação. Sabemos que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, colocarei o fator minuto multiplicando para cancelar com o minuto que aqui está dividindo. Então, cancela esse minuto com esse minuto através do fator de conversão, e assim sobrou apenas metro dividido por segundo, que era onde queríamos chegar, transformar quilômetro por hora em metro por segundo. Fazendo as contas aqui, temos o quê? 1 vezes 1000 vezes 1 vezes 1, temos 1000. A única unidade que sobrou aqui no numerador foi metro, aqui está. No denominador, temos 1 vezes 60 vezes 60. 60 vezes 60 é 3.600, aqui está. E a única unidade que sobrou no denominador foi o segundo. Fazendo uma simplificação aqui, posso cancelar esses 3 zeros, e aqui ando 3 escalas decimais, ficando 1 sobre 3,6 metros por segundo. Então aqui está o fator de conversão para transformar quilômetro por hora por metro por segundo. É multiplicar a minha grandeza por 1 sobre 3,6, ou em outras palavras, dividir quilômetro por hora por 3,6. Fazendo as contas aqui, 1 sobre 3,6 é aproximadamente 0,28 metros por segundo. E aqui está a representação clássica da conversão de unidades. É exatamente isso que descobrimos. Para transformar de km por hora para metro por segundo, precisamos dividir por 3,6. Se quisermos ir para o caso contrário, verificamos que precisaremos multiplicar por 3,6. Um outro exemplo do método de conversão em cadeia é o seguinte. Vamos fazer o seguinte exemplo aqui. Transformar 55 polegadas para metros. E aqui temos uma informação para conseguirmos fazer a conversão. Sabemos que 1 polegada equivale a 2,54 centímetros. Agora precisamos colocar este valor em metro. Então, iremos fazer a nossa transformação de unidade pelo método de conversão em cadeia. E aqui estão as relações que iremos utilizar. Então, o que temos no início do problema são 55 polegadas, certo? A relação que eu tenho de polegada, que é dada no problema, é que 1 polegada, está aqui, equivale a 5,4 centímetros. Sendo assim, precisarei colocar este fator aqui para me ajudar a converter. Como aqui tenho polegada multiplicando, irei incluí-la no nosso fator dividindo, de tal forma que eu consigo cancelar essa polegada com essa polegada. Sendo assim, eu já consegui converter de polegada para centímetro. Só que não me interessa saber este valor em centímetros, e sim em metro. Então, utilizarei o fator de conversão conhecido
de metro para centímetro. Sabemos que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, introduziremos esse fator de conversão em nossos cálculos. Aqui, temos centímetro multiplicando. Sendo assim, colocaremos centímetro dividido para eles se cancelarem. Então, vamos cancelar esse centímetro aqui com esse outro, sobrando apenas a unidade que nos interessa, metro. Fazendo as contas, temos no numerador 55 vezes 2,54 equivale a 139,7. A unidade que sobrou aqui foi o metro. No denominador, temos 1 vezes 100, que é 100. Fazendo as contas, temos que 139,7 sobre 100 metros equivale a 1,397 metros. Então, essa é a conversão de unidade de 55 polegadas para metros. Ao fim das explicações de conversão de unidades, iremos trabalhar algumas questões que foram cobradas nos últimos anos no Enem. Então, questãozinha aqui do Enem de 2011. Vamos ler o enunciado. O mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. Então, aqui a gente tem a figura do carro e a gente verifica que tem esses dois eixos aí, né? O eixo A na horizontal valendo 2.300 milímetros e o eixo na vertical B igual a 160 centímetros. Ao optar pelas medidas A e B em metros, obtém-se respectivamente. Então aqui nós temos as alternativas. Então são estes valores aí e nós precisamos converter aqueles valores A e B para metros e assim chegar na nossa resposta. Então vamos à resolução. Então, anotando os dados, que é a primeira coisa que devemos fazer em todos os problemas de física, temos o seguinte: o valor do eixo A. O valor do eixo A equivale a 2.300 milímetros. Olha como isso aqui é fácil. Então, qual dos métodos utilizaremos para converter essa unidade de forma simples? Aqui faremos de forma direta. Vamos trabalhar com os prefixos. Aqui verificamos a presença do prefixo mili. O prefixo mili equivale a 10 a menos 3. Assim, temos 2.300 vezes 10, 10 a menos 3. Ajeitando, deixando na forma correta de notação científica, fica nesse formato. E agora, fazendo o cálculo aqui, isso aqui significa que temos 2.300 dividido por 1.000. Então, andando 3 casas para a esquerda, como indica a nossa potência de 10, temos 1, 2, 3. Então, essa é a posição da nossa vírgula. Então, o nosso resultado vai acabar sendo 2,3 metros, como aqui está indicado. Então, agora vamos resolver o eixo B. O eixo B é 160 centímetros. Aqui reparamos a utilização do prefixo cent. Assim como na nossa tabela, o prefixo cent equivale a 10 elevado a menos 2. Aqui está. Isso significa que a nossa vírgula deve andar 2 casas para a esquerda. Aqui está a vírgula inicialmente. Iremos andar 2 casas à esquerda. 1, 2. Então, o nosso resultado vai ficar assim. 1,6 metros, como aqui está. Sendo assim, o nosso resultado é A, 2,3 metros, B, 1,6. A alternativa correta é a letra B. Uma outra questão que foi cobrada no Enem, essa daqui do Enem de 2017. Então, iremos ler o enunciado. Uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para o tratamento da água, cujas especificações técnicas sugerem que sejam adicionados 1,5 ml deste produto para cada 1.000 litros de água. Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular, de profundidade constante igual a 1,7 metros, com largura e comprimento iguais a 3 metros e 5 metros, respectivamente. O nível da lâmina d'água dessa piscina é mantido a 50 centímetros da borda da piscina. A quantidade de produto em milímetros que deve ser adicionada
a essa piscina de modo a atender às especificações técnicas? É. Então, estas são as alternativas que temos para essa questão. Então, iremos à resolução. Então, a primeira coisa que devemos fazer em todos os problemas de física é escrever os dados do problema. Então, a quantidade de produto, que aqui eu chamei de Q, é de 1,5 ml de produto para cada 1.000 litros de água. A profundidade da piscina é igual a 1,7 metros. O comprimento da nossa base retangular da piscina é igual a 3 metros e a largura é igual a 5. Aqui em N eu chamei a altura da lâmina de água, ou seja, que a lâmina de água ela é de 50 centímetros a partir da borda, ou seja, a piscina ela não vai estar cheia, não estará cheia por toda a sua profundidade. Então, não pegaremos todo esse valor aqui de 1,7 metros. Precisaremos subtraí-lo desse valor aqui da lâmina de água, pois a piscina não está cheia até a borda. Então, aqui iremos manipular primeiramente com todas as grandezas em metros para poder calcular o volume da piscina. Só que o valor da lâmina de água foi dado em centímetros. Então, sendo assim, precisamos converter. De forma fácil e direta, sabemos que 50 centímetros é igual a meio metro. Por isso, transformei de forma direta, sem precisar usar algum método mirabolante. Então, o primeiro passo. Para isso, precisamos descobrir qual o volume de água da piscina. Então, o volume da piscina vai ser dado por esta expressão aqui. Tem que ser sempre a profundidade de água que temos, vezes o comprimento, vezes a largura. Só que temos que tomar um pouquinho de cuidado aqui, já que a piscina não está cheia até a borda. É o valor da borda subtraído daquele valor de lâmina de água que ele deu no problema. Sendo assim, ficamos com, entre parênteses, a profundidade menos a lâmina, vezes o comprimento, vezes a largura. Assim, substituindo os valores numéricos, temos 1,7 menos 0,5 vezes 3 vezes 5. Repare que aqui eu omiti a informação da unidade, pois estou admitindo que eu sei o que estou fazendo, já que eu já converti todos esses valores aqui em metro. Então, como eu estou multiplicando, isso aqui é metro menos metro, que dá metro, vezes aqui multiplicando por metro, então por metro. Então, eu sei que o meu resultado vai sair em metro cúbico. Então, fazendo as contas, resolvendo o primeiro parêntese, temos 1,7 menos 0,5, que dá 1,2, vezes 3 vezes 5. Fazendo as contas, temos que o nosso volume é de 18 metros cúbicos. Então, o primeiro passo foi dado e descobrimos o valor do volume da piscina. Certo? Então, o segundo passo é converter o valor do volume da piscina de metros cúbicos para litro, pois a relação que ele é dada no problema para a quantidade de produto diz que é 1,5 ml de produto para cada 1.000 ml de água, ou seja, está relacionado com a quantidade em litros e não em metros cúbicos. Por isso, precisamos fazer a conversão. Então, aqui vamos fazer de forma simples uma conversão em cadeia. A relação conhecida entre metro cúbico e litro é a seguinte: 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, sendo assim, o nosso volume é 18 metros cúbicos. Então, eu utilizarei este fator conhecido como fator de conversão. Como tem um metro cúbico multiplicando, irei colocar metro cúbico dividindo. Então, temos aqui era para ter 1. Então, 18 metros cúbicos aqui dividido por 1 metro cúbico vezes 1.000 litros. Dessa forma, consigo cancelar metro cúbico com metro cúbico e assim já está convertido. Agora precisamos apenas fazer o cálculo. No numerador temos 18 vezes 1.000 litros, que dá 18.000 litros. No denominador ficou somente 1. Qualquer coisa dividida por 1 é 1, pois o 1 é o fator neutro da multiplicação e da divisão. Então, convertendo a unidade, temos que 18 metros cúbicos equivalem a 18.000 litros.
O terceiro passo é encontrar a quantidade de produto em ml para este volume de água. Então aqui utilizaremos uma regra de 3 mesmo, pois o problema é bem simples. Então a relação que é dada no problema é o seguinte, que para cada 1,5 ml eu preciso usar 1,5 ml de produto para cada 1000 litros de água. Então eu preciso saber qual a quantidade de produto para 18 mil litros de água. Aqui não desenvolverei cálculos detalhados, pois o problema é bem simples. Repare que isso aqui é uma relação direta. Essa daqui é a quantidade de produto para 1000. E aqui é para 18 mil. Então, esse segundo valor é 18 vezes o primeiro. Sendo assim, é bem simples. Precisamos apenas pegar a quantidade para 1000 e multiplicar por 18. Sendo assim, ficamos que a nossa quantidade X vai ser 1,5 ml de produto vezes 18. Sendo assim, chegamos no valor que a nossa quantidade X é igual a 27 ml de produto. Então, a nossa alternativa correta, novamente, letra B. Então, chegamos ao fim da nossa aula de grandezas de unidade. E eu, professor Matheus Xavier, em nome do Instituto Sinapse, quero agradecer você, aluno, que pôde assistir essa aula. Até a próxima.